Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Santo e soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Fala, Senhor, a tua palavra aos nossos corações e nos instrua. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos reunidos agora, nesse momento, eu com os irmãos em seus lares, para o estudo da palavra. Um estudo breve, mas muito útil. O Salmo 60, nós estamos em continuidade de estudo dele. Então, nós vamos ler apenas os versos 4 e 5. Diz assim: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui, irmãos, pensando no que seja esse estandarte que aparece no texto da palavra de Deus. Estandarte, no contexto próximo aqui do Salmo, é a bandeira. Essa bandeira, uma flâmula ou estandarte, é conduzida para a batalha e ela tem o propósito de ser um ponto de referência para um reagrupamento. Então nós vamos encontrar que os nossos irmãos conosco têm o mesmo ponto de referência, a mesma bandeira, a bandeira do Evangelho. Jesus Cristo é a nossa bandeira, o nosso Deus é a nossa bandeira. Então, por uma bandeira, nós temos como um ponto de referência para reagrupamento do exército ou de um grupamento militar, mas também temos ela como o símbolo de um ajuntamento ou um agrupamento um pouco maior, por exemplo, o símbolo de uma pátria. Então, nosso símbolo e a nossa bandeira é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por que uma bandeira? Porque nós também somos congregados, nós também somos cidadãos. E se nós temos uma pátria e um rei, então nós temos uma bandeira. Essa bandeira, ela traz símbolos. Esses símbolos são a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus que nos une. E nós, quando então estamos em luta, nós temos que também a nossa proteção é debaixo dessa bandeira. Como que acontecia durante a batalha? Durante a batalha, no determinado momento, os soldados precisariam de uma referência para recuarem se fosse necessário. Como estavam diante de um exército muito maior, eles recuaram. A Bíblia não nos dá nos textos sagrados históricos esse acontecimento, mas nos livros poéticos escritos nesse contexto nos diz que a vitória que é contada lá, somente a vitória no texto histórico dessa passagem dos Salmos que nós estamos estudando, ele não mostra as reveses, as dificuldades que os soldados enfrentaram durante a batalha. Lá só conta a vitória e também os números dos inimigos que tombaram e dos inimigos que também tombaram durante toda a guerra, parcialmente durante uma batalha e também durante a vitória, até a vitória final. Mas nós entendemos o seguinte, irmãos, estes irmãos, num determinado momento, em batalha contra os seus adversários, que eram dos sírios da Mesopotâmia, eles eram edomitas e também, conforme diz o texto bíblico, eram de Edom e de Zobá, e eram sírios. Então ali os inimigos foram vencidos, mas até que eles fossem vencidos, o exército de Israel passou por esses reveses, por essas dificuldades, e teve em determinado momento que recuar. E aqui o salmista fala que Deus deu a eles uma bandeira para recuar. Quer dizer, tomando a bandeira que servia para o reagrupamento militar, para
cumprir as ordens do comandante e recuar para não serem massacrados, porque o exército estava diminuído. Nós vimos no contexto na semana passada que a batalha foi, naquele momento, um fracasso. Mas com o retorno dos exércitos comandados pelos generais Joabe e Absai, a nação de Israel alcançou a vitória sobre os sírios da Mesopotâmia. Neste momento, então, eles tiveram que recuar debaixo da bandeira. E essa bandeira também é um símbolo da proteção de Deus. Essa bandeira é um ponto de reagrupamento. E significa que nós lutamos por ela, mas é debaixo dela que nós nos encontramos seguros. Ela é dada por quem? Por Deus. E para quem? Para nós que o tememos. E o que nós faremos com ela? A bandeira precisa ser exibida. Ninguém será salvo se não estiver debaixo dessa bandeira. Essa bandeira que é o nosso Deus, essa bandeira que é nosso Senhor Jesus Cristo, essa bandeira é a verdade, essa bandeira é o Evangelho. Aqueles que não estiverem debaixo do Evangelho e desta verdade não estarão seguros, mas eles estavam seguros por causa da verdade. A verdade sempre promove a verdade. Então, quer avancemos, quer recuemos, devemos estar debaixo da verdade. Então, para quem é o livramento de Deus? Para os eleitos de Deus, Deus é o Salvador, um Deus poderoso. Aqui, o texto dos Salmos nos fala que Ele salva com a tua destra e responde-nos, aqueles que estão debaixo dessa bandeira. Então, por que Deus deu? Para que os seus amados fossem livres. Então, Deus é quem é o nosso libertador, é o nosso Salvador. O que vem de Deus, a verdade é, para a nossa salvação e para a nossa libertação. Porque Deus não nos explora, não nos escraviza, Deus nos salva, Deus nos liberta. Então Ele liberta os seus eleitos, Ele salva com a sua mão direita, porque Ele ouve a nossa oração e responde-nos, né? Então, salve, ouça a ordem digna de nota, então, dessas palavras. É recuar naquele momento. Às vezes será de avançar, mas a quem obedecemos? Obedecemos sempre ao nosso Deus. Até mesmo quando obedecemos às autoridades, assim fazemos por causa do Senhor. E não as obedeceremos se nos obrigar à desobediência ao nosso Deus. Por isso, os apóstolos, diante da autoridade, eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, nós jamais nos tornamos desobedientes a Deus a pretexto de obediência às autoridades. Então, o propósito de Deus é sempre nos salvar. As suas obras são as obras da graça e ela vem em tempos de tribulação. Então, ouça a voz de Deus em tempo de tribulação. Procure qual é o seu ponto de referência, quem é a sua bandeira. Procure a sua bandeira, procure o ponto de referência, porque mesmo nos momentos difíceis, em meio à tribulação, nós não podemos, e principalmente em meio à tribulação, principalmente por causa da necessidade, principalmente por causa das ameaças, de perigos falsos ou de perigos reais, nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo, atender a voz da verdade, a voz do Evangelho. Agora, amados irmãos, nós sabemos que as tentações são ferozes, mas a salvação de Deus antecede. Então nós devemos orar a Deus para sermos salvos, e Ele nos proverá uma flâmula, Ele nos proverá o estandarte, Ele nos proverá a bandeira para que debaixo dela estejamos seguros. Então essa bandeira é o Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho para que também aqueles que nos ouvem creiam, se arrependam dos seus pecados e estejam debaixo dessa bandeira, dessa flâmula, desse estandarte, estejam seguros. Ninguém está seguro fora de Cristo. Ninguém está salvo senão por Deus. E não se salva ninguém por um evangelho falso, por uma mensagem falsa, pelo engano das falsas religiões, dos falsos deuses. Só estaremos seguros se estivermos debaixo
de Deus. Deus é a nossa bandeira. Só estaremos seguros se estivermos firmados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se as nossas motivações, se a nossa fé é dom da graça de Deus no Espírito Santo. Só viveremos pelo Espírito e seremos salvos se estivermos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, debaixo dessa bandeira, da bandeira do Evangelho, da nossa salvação. Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa libertação. E essa bandeira do Evangelho nós erguemos para que seja exibida e reconhecida, e também o Evangelho deve ser crido, e todos aqueles que creem no Evangelho devem se arrepender de seus pecados e se protegerem debaixo da flâmula da bandeira de Deus, o nosso Salvador. Então, eu quero agradecer aos irmãos que me ouviram até aqui e terminar prestando também o meu luto e a solidariedade à família do reverendo Anderson Martins Rios. Morreu já em ditosa velhice, que o Senhor Deus esteja com a família, confortando e consolando os enlutados. Foi o pastor que fez o meu batismo em 1989, é um pastor querido, na época, na congregação que hoje é a 5ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Então eu sou muito grato a esta igreja, grato à 4ª Igreja Presbiteriana de Itaguatinga, que nos alcançou ali com a mensagem do Evangelho e nos agrupou debaixo da bandeira. O reverendo Anderson também foi fundador da Igreja Presbiteriana Yahvé Nissi, em Itaguatinga, que significa Jeová é a nossa bandeira, né? Ou Yahvé, ou Javé é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Deus é o nosso Salvador, é o nosso libertador, e ninguém está seguro se não estiver debaixo do Evangelho. O Evangelho, a nossa bandeira é o Evangelho. Hoje nós exibimos essa bandeira para que aqueles que estejam debaixo dela estejam protegidos. Que Deus nos abençoe e também nos livre e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado por esta palavra que nos encoraja, Senhor Deus, que o Senhor faz passar no meio de um campo de batalha, de muitas tribulações que nós estamos enfrentando, a fúria dos ferozes, ó Deus, que querem nos destruir de várias formas, ó Pai. Estamos sendo, às vezes, seduzidos, enganados, às vezes estamos sendo arrastados para armadilhas, mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra de todo mal, e que se tivermos que fugir, nós sabemos que teremos que fugir debaixo desta bandeira que o Senhor nos dá para a nossa proteção. Nós só estaremos seguros para avançar se estivermos também, ó Pai, debaixo dessa bandeira. Nós defendemos essa bandeira, a bandeira de Deus, a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a bandeira do Evangelho que nos une, e nós somos submissos à autoridade do Senhor. Por isso estamos sempre atentos aos sinais, para termos como referencial da verdade sempre os mesmos referenciais que nos uniram desde o princípio e agora nos une em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.